Queridos e queridas de Deus, a paz do Senhor Jesus, desde já seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu espero que você se sinta à vontade aqui em nosso ambiente de estudo. Desde já eu te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative as notificações para que o YouTube avalie e assim recomende cada vez mais o nosso conteúdo. Nós estamos começando aqui uma série de estudos das revistas da CPAD, certo? No primeiro trimestre de 2025 das Escolas Bíblicas Dominicais, da série Estudos Bíblicos da revista da CPAD, certo? Vale lembrar que estamos começando um trimestre emocionante esse ano. Estamos começando o trimestre com o tema Em Defesa da Fé Cristã. Será uma aventura apologética e teológica. Vamos aprender nesse trimestre sobre seitas, heresias, como a igreja atual lida com essas seitas heresias, como nós, como os cristãos individuais, podemos e devemos lidar com essas seitas e heresias que ameaçam a unidade e a fé da igreja. Hoje, nosso título da nossa lição é Somos Cristãos. Essa frase pode parecer um pouco ambígua e alheia, mas ela tem um profundo significado e vamos discorrer ela no tema de hoje. O textuário está em Atos, capítulo 15, versículo 19. Se você tem a lição, abra aí comigo a sua lição, certo? Vale lembrar que estamos apenas dando estudos com a classe dos adultos, certo? Eu sugiro que você tenha em mãos a revista Adultos, pode ser de professor, de aluno, pode ver, se você não tiver, como tem a revista em física, pode ter também via PDF, não tem nenhum problema. Mas o recomendável é que você tenha a revista física. Livro de Atos, no capítulo 15, versículo 19, assim diz a palavra de Deus. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Leitura bíblica em classe. Vamos agora fazer a leitura bíblica que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Se você tiver Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, ou na lição mesmo. Livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Após isso, vamos ler o versículo 14, certo? Gálatas, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: 14 anos depois, só para entenderem o contexto, o subtítulo é O apostolado aos judeus e aos gentios. A gente já vai entender aqui do que se trata o contexto, tá bom? Mas diz assim a minha tradução: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de respeitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Já vamos saber que tipo de escravidão é essa. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, abre parêntese, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, fecha parênteses, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada mais me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão e incircuncisão me fora confiado, como o de Pedro, o da circuncisão, abre parêntese, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios.
fecha parêntese, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro aqui na linguagem de Paulo, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé. Líderes da igreja daquela época eram Tiago, Pedro e João, ok? A mim e a Barnabé. E a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, a eles para a circuncisão. Então, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo que 14 anos depois da conversão dele, ele foi para Jerusalém e levou Tito. Tito, a gente sabe que é o mesmo Tito a qual Paulo direciona a sua carta no cânon bíblico do Novo Testamento, da carta a Tito. Esse Tito, ele era grego, certo? E ele também foi estabelecido como bispo, pastor da área a qual Paulo o estabeleceu. O que Paulo está dizendo aqui é que ele subiu a Jerusalém para um concílio, ok? Ao decorrer da história, na tradição, nós tivemos diversos concílios. Tivemos o concílio de Nicéia, que, se eu não me engano, foi o concílio que estabeleceu, discutiu ali a divindade da pessoa de Cristo. Temos o concílio de Calcedônia, temos diversos concílios ecumênicos, que reuniam pastores e bispos para debater questões, É por isso que hoje em dia não faz sentido a gente dizer que debates teológicos não servem para nada. Eles servem. Se hoje nós usamos termos no nosso meio, se hoje temos alguns significados, se hoje aproveitamos de uma boa teologia, de boas pregações, de bons comentários bíblicos, é porque esses homens do passado, nessas reuniões, nesses debates, nesses concílios, moldar uma teologia saudável para o proveito da edificação da igreja. Então, Paulo sobe ali em Jerusalém para tratar de um assunto. A gente vai ver na lição hoje que tipo de assunto é esse, certo? Introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns, interseção é meios de verbalização, de comunicação, de ligação, levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Vai ser polêmico esse tema hoje. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato em um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Repito, cristianismo e judaísmo, são coisas totalmente diferentes. Há muitos em nossa geração que são brasileiros, são gentios, não são judeus, mas querem ser judeus. E não digo isso numa questão de admirar a cultura, eu digo isso numa questão teológica mesmo. Eu digo isso numa questão de estilo de vida cristã. Há muitos em nosso meio que querem voltar às práticas que o autor de Hebreus condenou-as. A gente vai ver já quais são essas práticas. Tópico 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém. A gente vai discorrer agora o contexto por completo. 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não foi por um motivo comum, não foi por um mero convite, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, ok? Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, Atos capítulo 15, 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária, ok? Então ali em Atos a gente tem alguns capítulos que discorrem sobre a jornada de Paulo, mas se a gente for olhar pela história também e pelos eventos cronológicos que o próprio Paulo conta nas suas cartas, a gente vai ver que tem eventos ali que antecederam muitos capítulos com subtítulos. Por exemplo, tem eventos que aconteceram antes da primeira viagem missionária de Paulo, tem eventos que aconteceram antes de Paulo se converter, enfim.
Existem muitos eventos que Paulo conta nas suas cartas depois, que não fica cronologicamente categorizado nos capítulos de Atos, tá bom? Mas é só uma observação a fazer. O segundo subtópico é o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, versículo 2, tenha ligação com Ágabo. Quem é que lembra de Ágabo? Pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos capítulo 11, versículo 27. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Paulo vem expor um evangelho que ele está pregando há 14 anos. Não é pouco tempo. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Terceiro subtópico, Tito e a circuncisão. Lembra que eu falei de Tito? Pois é, vamos abordar agora na lição ele com mais profundidade. Versículo 5, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu. Atos capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, porque Barnabé também era judeu fiel. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Duas observações aqui. Paulo aqui correu um risco em colocar um grego na reunião, porque, pensando bem, era uma reunião com só gente judia e tinha um que não era da mesma cultura que eles no meio, né? Foi um risco que Paulo correu aqui, a gente vai ver por que ele correu esse risco. Segunda observação é que incircunciso não é um xingamento, assim, né? Porque há muitos entre nós que pensam que incircunciso é um xingamento. Não é porque a Bíblia usa essa expressão que é um xingamento. Incircunciso é porque na cultura judaica, todo judeu, desde a infância, até Jesus foi, todo judeu precisava ser circuncidado. Eu acho que até hoje acontece isso, se eu não me engano, eu acho que sim. Todo judeu tem que ser circuncidado. Então, incircunciso para um judeu é como se fosse alguém que não é da cultura deles. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Os judaizantes queriam que um grego fosse circuncidado. Né? Olha a confusão que vai dar. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos capítulo 16, versículo 3. No entanto, essa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco. Nem por uma hora, versículo 5, a expressão que é usada ali. Isso por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Reflexão. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Ali naquela reunião, naquele debate agora, estava tendo um jogo, estava havendo ali áreas que estavam em risco, né? Foi naquele concílio, naquela reunião, sobre quais tipos de julgo, quais tipos de regras ficariam estabelecidas sobre nós, os gentios. Já vamos chegar lá. Tópico 2. A tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. A gente não vê isso em Gálatas capítulo 1. E por isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. O verbo grego metatistete, eu acho que eu falei errado. Quem é professor de hebraico agora acho que ficou nervoso comigo. Deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca. Que o apóstolo emprega nessa passagem. Era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Então, o termo que Paulo usa ali para quem se desviou do verdadeiro evangelho é esse termo que Paulo usou no grego aqui que eu falei, né? Eu não soube a pronúncia aí, né? No grego, metatiste, que significa deixar, abandonar, desertar, abandonar o exército, né? Deserdava dos exércitos era um termo naquela época. Significava isso. Isso significa também uma mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé.
Pois é, você vê o risco que só a filosofiazinha causa na igreja. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do grego, eu vou falar grego de novo, grego iudaizo. Tomara que eu tenha falado certo. Abre aspas, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, fecha aspas. Esse é o significado do termo. E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é no Gálatas capítulo 2, versículo 14. Eles eram os opositores de Paulo, os judaizantes. A gente consegue ver, né, em Atos e nas prisões de Paulo, os inimigos do ministério de Paulo. Né? Há quem diga, né, e o próprio Paulo disse, que teve prisões que foram os próprios judeus, os próprios judaizantes que causaram suas prisões. Né? Identificados também como falsos irmãos, que Paulo tanto fala. São reconhecidos no capítulo anterior, versículo 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Ou seja, a igreja de Jerusalém era a sede, como conhecemos hoje, né? Se fosse hoje em dia, chamaríamos de sede. Naquela época chamavam de igreja mãe. Né? A igreja de Jerusalém era basicamente a sede. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos capítulo 15, versículo 24. Né? Ali está o primeiro concílio de Tiago. Né? Eram legalistas dentre os judeus, e por isso chamados de judaizantes, esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. Então, esses judaizantes diziam que a ponte para a salvação não era Cristo. Eles diziam que a fonte, a ligação, o caminho para a salvação não era Jesus, não era Cristo, não era a obra do Calvário, não era o Novo Testamento do sangue de Cristo, mas era a lei de Moisés. E a gente sabe que essa filosofia é perigosa. Nós sabemos que o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que era um dos caminhos, mas sim que era o único caminho. É por meio da salvação de Cristo, da sua obra salvífica na cruz, no Calvário, que nós somos salvos. Certo? Terceiro subtópico, o clima de tensão. Eu falei que ia rolar, que ia ser polêmico? Pois é. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar pela atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entrar sem serem convidados à reunião. Olha aí, povo intrometido. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. E o pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Reflexão. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Você sabia que hoje em dia ainda existem inimigos do evangelho da graça? Você sabia que no dia de hoje ainda existem inimigos da cruz? Ainda existem inimigos da obra da graça? Ainda existem inimigos daqueles que pregam a verdade do evangelho? Paulo, além de ser apóstolo, também era um grande pregador. Foi por causa dele que nós gentios viemos a conhecer o evangelho. Né? Paulo, por pregar a verdade, que só por meio de Jesus tinha salvação, que de fato é verdade, os inimigos dele, judaizantes, diziam: não, sua mensagem está errada, a gente precisa atacar ele, porque ele fica dizendo que a salvação é só por meio de Jesus, mas nós cremos que a salvação é por meio dos ritos judaicos, e ali começa. Mas hoje em dia ainda existem os inimigos da verdade. Lembre-se bem, por mais que a verdade tenha um preço caro a se pagar, por mais que pregar a verdade, cantar a verdade, dizer a verdade tenha um alto preço, nós precisamos pagar esse preço. Paulo pagou um grande preço, João Batista pagou o preço por dizer a verdade, Pedro pagou o preço, todos esses homens que pregavam o evangelho da verdade pagaram um alto preço. Nunca se esqueça disso. Terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. Aqui partimos para a conclusão e aplicação da lição. Subtópico 1,
o mesmo evangelho. Versículo 7 ao versículo 9. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios. A gente pode ver isso em 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1, versículo 11, para pregar aos não-judeus. E Romanos 11,13, certo? Perdão, Romanos 11,13 ainda prova que Paulo foi constituído por Deus para pregar aos gentios. E o de Pedro qual era? O de Pedro era com os judeus. Então vamos lá, recapitulando. O compromisso do ministério de Paulo era com os gentios, mas isso não quer dizer que Paulo não pregava aos judeus. Paulo pregou para gente pobre, gente rica, de classe média baixa, classe média alta, enfim. Mas o foco de Paulo era os gentios, certo? E Pedro, o compromisso de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma, certo? Então aqui temos pessoas diferentes, pregadores diferentes, estilos de mensagens diferentes, né? Hoje em dia temos diversos pregadores, diversos colegas de ministério, tudo bem, mas se você perceber, a mensagem ela é a mesma. Segundo lugar, o perigo da doutrina judaizante. A gente vai ver quais são os perigos dessa doutrina, certo? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, como Paulo disse, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. É por isso que Paulo, no versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas, ele vai dizer que seja anátema, isso é, que seja amaldiçoado todo aquele que vos trazer outro evangelho. O caso é tão sério que Paulo vai dizer: ainda que um homem ou que um anjo, pode ser quem for, pode ser esses camaradas de hoje em dia que chegam na igreja dizendo assim: eu sou o ungido do Senhor tal, eu sou o bispo tal, sou apóstolo tal, e vai, aquela bagunça, aquela baderna no nosso meio pentecostal. Ainda que um anjo ou com um homem venha pregar, falar de outro evangelho que seja amaldiçoado, isso é muito, muito sério. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito, não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Paulo vai dizer também que quem vive pelo Espírito é do Espírito, e quem vive na carne é da carne, certo? Eu me lembro, se eu não me engano, lá em Colossenses diz que esses judaizantes, essas práticas judaicas, não tem nenhum efeito contra o pecado. Se eu não me engano, está em Colossenses 2. Esse tipo de coisa não tem nenhum efeito contra o pecado. Não tem efeito nenhum contra o pecado. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos consola, nos repreende, nos exorta, nos encoraja. Tudo isso no Espírito Santo. Então, esses rituais, essas coisas aí, isso aí não é efeito. Isso aí, olha, vou ser sincero, essa coisa de em culto, usar talite judeu, essa coisa de ficar colocando a Arca da Aliança em culto, esse tipo de coisa de usar roupa de saco por aí fora, trazendo de volta à tona, na atualidade, rituais judaicos, isso aí não tem nenhum efeito contra o pecado. Isso aí não tem efeito nenhum. Tá certo? Usar rituais judaicos não tiram adultério, não tiram prostituição, não tiram fornicação, não tiram a lascívia, não tiram o roubo. Isso não tira, certo? Rituais judaicos, práticas judaicas não atacam o pecado. Não tiram o efeito do pecado em nós. O que tira o efeito do pecado na gente é a presença do Espírito Santo. Subtópico 3. As práticas judaizantes atuais. Já queria chegar aqui, já cheguei. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do
kashrut, acho que é assim que fala, termo hebraico para as leis diaéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, né, aquela trompa que alguns usam por aí, né, geralmente feito de chifre, de carneiro, né, o uso de talit, lembra que eu falei? O uso de talit, certo? O manto ou chalé para oração, né, que é aquele manto que os judeus usam, o uso do kippah, certo? O solideu que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Então, basicamente, tudo isso temos visto. Tudo isso temos visto na geração atual. Eu já fui pregar em igrejas que a galera tinha cajado de Moisés no fundo da igreja, na parede encostado. Eu pergunto, para que isso? Já fui em igrejas que tinha a Arca da Aliança como símbolo de culto. Eu pergunto, para que isso? Eu já fui em igrejas que o pessoal usa aquele talite judeu, usa aquela trompa. Para que isso? É como se Jesus não tivesse descido ainda. É como se nós, gentios, estivéssemos colocando à tona de novo o jugo da lei. Quem vive pelo Espírito não vive debaixo da lei. A lei foi abolida. Jesus disse, não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Só que Jesus fez mais. Naquela cruz, ele pegou os 10 mandamentos, transformou em 2. Ame ao próximo como a si mesmo e ame Deus de todo o coração. Isso é simples. Nós, hoje cristãos, só vivemos debaixo dessas 2 regras. Amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus de todo o coração. É só isso que vale. Certo? Todos esses elementos judaicos no culto não servem para nada. Não servem para nada. Eu pergunto, para que usar a Arca da Aliança no culto? Se o autor de Hebreus diz que tudo isso que passou era sombra. O autor de Hebreus e Paulo aos Colossenses vai dizer que tudo o que veio antes era sombra. Hebreus capítulo 1, se você quiser abrir, pode abrir. O autor vai dizer, os profetas nos falaram antigamente, mas agora é o Filho de Deus que fala com a gente. Não precisamos dessas coisas, não precisamos de rituais judaicos, não precisamos agir como judeus, achando que isso vai trazer uma mega espiritualidade, achando que pregar com talite vai trazer mais Deus. Isso não vai, isso é só moda, isso é atualização, isso é invenção, isso é criação, isso é só estética, técnica, detalhe. O Espírito Santo não quer saber disso, ele não precisa disso. E isso não traz nenhum efeito contra o pecado, que é o que mais nos rodeia ao nosso redor e nos destrói o ser humano. Isso aí não tem nenhum efeito contra o pecado, mas é o agir do Espírito Santo em nós. Terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Perdão, eu errei. É porque o terceiro subtópico tem A, B, certo? A gente leu sobre a introdução do terceiro subtópico e agora vem a letra A, que você pode ler na sua lição aí. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica e isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles. E tem em amparo neotestamentário, né? 1 Coríntios 7,18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Eu sei que você olha aquele versículo que diz assim, cada um permanece na sua vocação. Mas no contexto, Paulo está falando de quem é casado e quem é solteiro. Você foi chamado casado? Fique casado. Você foi chamado solteiro? Fique solteiro. Claro, se você aguenta. Você foi chamado assim, permaneça assim. O que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 7,18 é basicamente a mesma coisa. Foi alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Você foi chamado sendo gentil? Fique gentil. Seja gentil. Fique na sua cultura. Certo? Não é assim? Foi alguém chamado incircunciso? Permaneça incircunciso. Uma vez eu assisti um debate na Rádio Musical FM, né, que para quem curte debate de teologia é ótimo, eu aconselho. Né, eu estava assistindo um debate lá na Musical FM e eu lembro que um rapaz disse que era um debate sobre alguma coisa da lei, da graça, algo assim do tipo, não lembro bem o tema. E o rapaz que estava debatendo, ele falou que no dia seguinte, naquele dia, no dia seguinte, ia se circuncidar e circuncidar o filho dele. Eu me pergunto, para que agir como alguém que você não é? Agir numa cultura que você não é daquela cultura?
É como Jesus falou, né? Colocar remendo de pano velho em pano novo. Nós não precisamos da circuncisão, não precisamos usar talite, não precisamos de chofar, não precisamos da aliança, não precisamos de nada disso. Não precisamos de sacerdote, nem de novos apóstolos, não precisamos de tabernáculos, não precisamos de nada disso, porque Cristo cumpriu tudo isso na cruz do Calvário. Letra B, do subtópico 3, os não-judeus. Da mesma forma, a lição fala, é alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide. É até uma ordem bíblica, não se circuncide, não haja como judeu se você não é. Ou seja, ele não precisa se judaizar. O erro de um judeu adotar prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar judaísmo. Paulo conclui no versículo 20, cada um fica na vocação em que foi chamado. É a segunda vez que vemos Paulo falar sobre vocação, né? Cada um fica na vocação em que foi chamado. Então, para a gente concluir aqui a lição, né? Que acho que o tempo já se foi. Para concluirmos a lição, o resultado da reunião foi desfavorável a judaizantes. Aquele debate ali, é por isso que debates são importantes. É por isso que debater teologia é importante. Aquele debate foi totalmente desfavorável para o grupo que era inimigo de Paulo. Só o fato dos apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesse mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes os judeus atuais estão preservando sua cultura hereditária. Os judeus lá em Israel podem agir como quiserem, é a cultura deles, nasceram assim. Mas os judaizantes estão colocando remendo novo em pano velho. Disse Jesus em Mateus 9,16. Não precisamos colocar remendo velho em tecido novo. Nós não precisamos costurar o véu que Jesus rasgou na obra do Calvário. Não precisamos costurar o véu novamente. Não precisamos de ritos judaicos. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Somos cristãos. Afirma o título da nossa lição de hoje. Nós somos cristãos, certo? Temos nossa identidade. Pode ser você da Deus e Amor, da Presbiteriana, Pentecostal, Batista, não importa, mas nós somos cristãos, temos nossa identidade, o povo de Israel é o povo de Israel, judeu é judeu, gentil é gentil, e só isso que vale, certo? Então, essa foi a nossa lição de hoje, ok? Nós cristãos precisamos abolir, lutar contra essa prática judaizante que tem muito nos nossos dias hoje em dia, certo? Ainda tem muito isso. E não só liturgia como estética usam, mas também às vezes usam isso como liturgia de culto, certo? Às vezes pedem coisas no culto que eram no Antigo Testamento, mas que foi abolida. Isso não precisa mais, certo? Tudo isso era a sombra do que haveria de vir. E a sombra, quem foi que veio? Cristo. Precisamos só de Jesus em nossas vidas. Jesus é o suficiente. Repito, Jesus é o suficiente. Fico por aqui, certo? Quarta que vem nós temos mais. Eu não estou com a lição aqui, vocês puderam perceber, estou só com a Bíblia, eu estou com o esboço da lição no notebook. Na próxima vez estarei com a lição. E é isso. Próxima lição, na quarta-feira que vem estaremos aqui às 7 horas. Lembre de ativar a notificação do canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo, certo? Adquira sua lição, compre sua lição e venha aprender conosco, porque a Bíblia diz, né, que achará o temor de Deus aquele que busca conhecimento como se buscasse ouro e prata. Lembre-se também de adquirir nossos materiais, certo? Temos livros e livretos aí, está na descrição, certo? Só no link da descrição que vai ter aí meus livros, livretos, caso queira adquirir. Tem também o e-book Pilares do Pregador Pentecostal. Você pode estar adquirindo aí, estudando comigo apenas por R$18. Tem aí o link na descrição, certo? Deus te abençoe, você e a sua família. Obrigado.